Fazer ou não fazer jejum? Qual a melhor forma? Consigo alinhar o jejum espiritual com a minha saúde? Eu sou Beatriz Toledo e eu vou mostrar para você a minha visão sobre o jejum sendo uma nutricionista cristã. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo depois de muito tempo aqui no canal do YouTube, onde falaremos sobre nutrição com base na palavra. Se você não me conhece, eu sou Beatriz Toledo, eu sou nutricionista cristã e aqui vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Tenho percebido que o jejum tem trazido muitos questionamentos, não só no consultório, mas também no mundo cristão. Devo fazer o jejum sendo cristã, óbvio, para agradar o meu Deus? E também consigo conciliar o jejum espiritual com a minha saúde, pensando nos benefícios do jejum? Quando olhamos para a palavra, vemos diversos versículos falando sobre jejum. E um deles está lá em 1 Coríntios 7, versículo 5, que fala assim: não se privem um ao outro, a não ser talvez por muito consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Aqui Paulo está falando para os casais, que eles vão se abdicar um do outro em prol da oração, em prol de um relacionamento com Deus, né? Quando a gente se abdica um tempo para a gente esquecer as consequências da nossa carne, os desejos da nossa carne, a gente entende que a gente está usando esse tempo para glorificar e buscar mais intimidade com Deus. Então, para nós cristãos, quando a gente abdica um tempo onde nos abstemos de alguma coisa, sejam de alimentos, sejam de algumas tarefas que a gente faz no dia, para dedicar completamente a Deus, nós entendemos que esse jejum é para nos aproximar dele, tem um único objetivo, que é agradar o coração dele, que é entender o que o Senhor quer falar conosco ali naquele momento, e não só para que venhamos receber algo de Deus, muito pelo contrário, o jejum é para nos trazer clareza e direcionamento daquilo que o Senhor quer falar conosco e através de nós também. Não devemos usar o jejum como forma de usar Deus como gênio da lâmpada. Isso não é fazer um jejum, isso não agrada o coração de Deus. Fazer um jejum é a gente entender a vontade do Pai, entender o que Ele quer nos direcionar, entender como estarmos sensíveis à voz dEle. Quanto mais nos dedicarmos a Ele, mais vamos ter compreensão daquilo que Ele quer falar conosco. E o jejum é a base disso. No Velho Testamento temos o maior exemplo, que é o jejum de Daniel, onde ele se absteve ali daquele banquete em que o rei oferecia para os soldados dele, para que ele viesse dedicar completamente o corpo dele ao Senhor, porque ele via que aquelas refeições não eram dedicadas a Deus, mas sim a outros deuses. Então o que ele fez? Foi se abster daqueles alimentos para glorificar exatamente, fazer a vontade do nosso Deus. E nós percebemos que esse jejum de Daniel conseguimos linkar também com a dieta dos gladiadores. Mas esse tema fica para um próximo vídeo. Já no Novo Testamento, Jesus deixa muito claro lá em Mateus 6, versículo 6, que quando jejuarmos, ninguém deve saber. Nós precisamos lavar o rosto, deixar o nosso semblante normal completamente, sem que as pessoas venham olhar para nós e falar: ai, coitadinha, tá de jejum, você não tá passando fome? Quem nunca viu uma pessoa fazendo jejum intermitente ficar com aquela cara lavada, não é mesmo? Jejum é algo completamente íntimo entre você e Deus, onde você vai estar mostrando a sua dedicação, seu comprometimento com o relacionamento que você tem com Deus. Lá em Mateus 6, versículo 6, o Senhor fala que quando orarmos é para estarmos no nosso quarto com a porta fechada, porque o Senhor que nos vê em secreto estará nos respondendo. Ou seja, Ele quer gerar intimidade conosco. Então o jejum é algo íntimo entre você e Deus, entre eu e Deus. E agora o jejum referente à saúde, referente à dieta. Consigo alinhar ou não com a minha dieta, com o meu jejum espiritual? Dá para relacionar? E eu, como nutricionista, eu preciso de falar que as duas coisas, por mais que se assemelhem muito, elas são completamente diferentes. E por que é diferente? Porque o objetivo de cada uma delas são diferentes.
O objetivo do jejum espiritual é você ter mais intimidade e direção do que o Senhor quer falar com você. O jejum intermitente, o jejum em dieta, você tem o objetivo de tratar e cuidar do seu corpo. Seja ali um emagrecimento, seja cuidar da sua diabetes, do colesterol. Você não está focando em Deus, você está focando em si mesmo. Então a gente precisa, principalmente como cristãos, entender essa diferença do que é o jejum espiritual e o jejum para algo saudável, para algo do corpo e não algo do espírito. E o jejum em relação à saúde, sim, traz alguns benefícios também. E eu preciso te falar, o jejum para a saúde não é para todo mundo. Embora muitos preguem por aí os benefícios do jejum intermitente, não são todas as pessoas que podem estar usando o jejum como um protocolo para auxiliar na saúde. Você precisa entender qual é a melhor forma de te beneficiar. Será o jejum ou será outro protocolo, outro estilo de dieta? Mas há várias formas de estar fazendo o jejum, como por exemplo, 5x2, que é ficar 5 dias comendo normalmente, ficar 2 dias sem comer nada, 16 por 8, onde você fica 16 horas sem comer nada e nas 8 horas você acaba comendo alguma coisa, entre outros formatos de jejum que você pode estar aplicando também para beneficiar a sua saúde. Pensando tanto no jejum espiritual quanto no jejum para a saúde, nós compreendemos que é para a purificação do nosso corpo, tirando as toxinas, lavando o nosso corpo ali da melhor forma possível. Mas como uma nutricionista cristã, eu preciso te falar algo. Você não deve fazer o jejum espiritual focando no objetivo do seu corpo, focando, eu vou ganhar um emagrecimento também, eu vou fazer o meu jejum, mas o que eu vou tirar para ajudar no meu processo de emagrecimento, para ajudar na minha saúde? Você estará fazendo o jejum de forma errada. O seu jejum espiritual deve unicamente focar no Senhor, na sua intimidade com Deus e o que Ele quer falar com você através desse seu sacrifício entregue a Ele. Então, o jejum espiritual deve ser totalmente desvinculado com o jejum da sua área da saúde. Quando a gente compreende que eles têm objetivos completamente diferentes, isso fica muito mais leve da gente ter compreensão. E se você quer fazer um jejum prolongado, mesmo que seja para a área espiritual, eu aconselho que você tenha no mínimo um acompanhamento pré-jejum para você compreender a veracidade desse jejum na sua rotina. O que isso pode implicar? Porque por mais que muitas pessoas acreditem, o jejum espiritual é algo para agradar a Deus. Se você está ferindo o seu corpo, com certeza você não vai estar agradando completamente o coração do Senhor, porque Ele não quer ver um filho ferido, Ele não quer ver um filho sofrendo, muito pelo contrário. Ele quer gerar amor em você, Ele quer gerar intimidade em você. Então por isso que o processo de jejum também é muito importante que você tenha um acompanhamento, seja espiritual, seja com algum profissional que entenda dessa parte também. Mas pensando no jejum para a saúde, nós podemos sim identificar os benefícios que ele traz para o nosso corpo. Como sim, auxiliar na redução do peso, sim, melhorar sua resposta glicêmica, ou seja, a entrada do açúcar no seu organismo, como seu corpo vai reagir a essa entrada, a entrada de gorduras, a entrada de proteínas. Então tudo isso será beneficiado através de um jejum feito de forma adequada e equilibrada, de acordo com o que você precisa. E o fato interessante que a gente consegue relacionar os dois jejuns é como eles trazem a leveza e longevidade para a nossa vida. Quando a gente pensa que quando estamos unidos com Cristo, nós recebemos a promessa de vida eterna, nós compreendemos que com Cristo nós temos vida eterna, a nossa vida é mais longâmina. E no jejum, o que faz a gente compreender? Que quanto mais perto dele, mais íntimo estamos dele, mais direcionados nós somos por Deus, nós temos essa maior sensibilidade, maior convicção das promessas que ele tem para nós. Assim como podemos vincular o jejum mesmo na área da saúde. É o reflexo das promessas que o Senhor tem para nossa vida. Já parou para pensar o quão interessante, quão maravilhoso Deus é? Ele é tão maravilhoso que
todas as coisas vão trazer a alusão do amor dele, o amor que ele tem por nós e mostrar as promessas que ele tem para nós. Então eu quero encorajar você a ter um novo olhar sobre o jejum, mesmo sendo um jejum espiritual ou sendo um jejum em relação à tua saúde, que você não venha mais querer vincular os dois de uma forma única e exclusivamente para a área do corpo, para a área da saúde, mas que você venha compreender como eles são diferentes e como eles podem se completar de alguma forma. E eu incentivo você a buscar um profissional na área da saúde que tenha essa sensibilidade de compreender como você vai estar fazendo o seu jejum, seja espiritual, seja para a área da saúde, mas que ele venha ter maior sensibilidade de encaixar a melhor forma para você estar fazendo, te preparando no pré, no durante e pós-jejum também. Aproveita e deixe seu like aqui nesse vídeo se você gostou, compartilha com um amigo, deixa nos comentários o que você achou, quais são suas dúvidas e o que você espera para os próximos vídeos também. Espero no próximo e fica com Deus!